Noite, então, oficialmente aqui. Vamos abrir mais essa noite de grupo de estudos. Eu agradeço aí a presença de todos. Cumprimento o Dr. Henry Attic, na qualidade de vice-presidente dessa subseção, a quem eu aproveito para agradecer todo o apoio incondicional da diretoria para a realização dos nossos eventos. E já faço aqui, de antemão, um convite a todos que no dia 11 de junho nós teremos nosso webinar, nosso primeiro seminário online. E temos grandes nomes do direito do trabalho já confirmados. O ministro do TST, Douglas Alencar, a professora Vólia Bonfim, teremos palestra do Dr. Paulo Baria e da professora Amanda Rosa. Então, desde já fica meu convite. Então, antes de fazer as devidas apresentações do nosso expositor da noite, eu passo a palavra para o Dr. Henry Attic fazer a abertura oficial do evento. Bom, nós já estávamos aqui num bate-papo, né? Mas eu também aproveito para oficialmente, então, desejar uma ótima noite a todas e a todos. Declaro aberto mais esse evento da nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimento o coordenador da Comissão de Direito do Trabalho, meu querido amigo e ex-aluno, Dr. Davi Quintiliano, na pessoa de quem eu aproveito para cumprimentar todos os advogados, advogadas, alunos, estagiários aqui presentes. E também parabenizo e cumprimento o expositor desta noite, o Dr. Cássio Antônio da Silva Tenani, que vai nos apresentar aí um tema tão interessante e tão complexo, intitulado das relações trabalhistas no estado de calamidade e em estado liberal, um paradoxo. Eu nunca tive a oportunidade ainda de ouvir o Dr. Cássio Tenani numa exposição completa, mas já vi várias intervenções que o doutor fez em outros eventos e sempre me chamou muito a atenção a sua elocução, a sua profundidade, e o tema proposto mostra isso, né? Esse conhecimento e toda essa eloquência. E, portanto, estou ansioso para ouvi-lo, imagino que os colegas aqui presentes também, e, portanto, como meu papel é só de fazer uma abertura formal, eu encerro por aqui, agradeço mais uma vez a gentileza do Dr. Davi da concessão da palavra e lhe devolvo a mesma. Obrigado, Dr. Henry. Então, hoje nós teremos a honra de ter aqui a exposição do Dr. Cássio Antônio da Silva Tenani. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho, sócio na Pesat Tenani Sociedade de Advogados, membro das comissões de Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho da OAB de São José do Rio Preto. Ele foi sindicalista, ainda, né, por 30 anos e integrante do corpo jurídico da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. Dr. Cássio, mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o nosso convite e certamente teremos uma brilhante noite de exposição. Dr. Cássio, por favor, com a palavra. Dr. Davi, Dr. Cássio, se me permitirem só aqui uma parte breve, pela ordem, me desculpem a interrupção, mas só para aproveitar antes, para não interromper a sua fala, cumprimentar nosso conselheiro seccional, nosso ex-presidente, Dr. Milton Ferreira de Mello, que acabou de ingressar aqui também nesse evento. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Agradeço a presença e cumprimento a todos em nome do Dr. Davi, dizendo que é sempre um prazer estar com vocês para tentar passar uma mensagem que é uma mensagem bastante interessante, principalmente em relação ao seminário que nós vamos ter. Esse tema ele antecede a estrutura do que vão tentar colocar para nós lá no dia 11 de junho, porque a visão deles é uma visão pós-pandemia. Eu gostaria de fazer com vocês hoje uma reanálise da estrutura anterior a esse período, uma análise com relação à estrutura na pandemia e anterior à pandemia, para que a gente possa, pelo menos, ter uma perspectiva do que vai ser daqui para frente. Para mim, a meta está muito mais fácil, porque são fatos concretos, são fatos que nós vivemos no dia a dia, que nós experimentamos ao longo da nossa jornada como operadores do direito, como cidadãos, e dentro dessa estrutura, eu vou pedir licença para vocês para fazer a apresentação em 3 tópicos. O primeiro tópico é um tópico histórico,
que nós tivemos ao longo de 2016 até 2018, 2019. O segundo tópico são as alterações que nós tivemos dentro do processo legislativo, em especial para a estrutura do direito do trabalho e o direito previdenciário. E na terceira situação, uma exposição com relação aos fatos atuais dentro da pandemia e quais são as consequências que nós temos dentro dessa pandemia. Portanto, iniciando essa primeira premissa, esse primeiro tópico com relação aos fatos, que são fatos derivados das alterações que nós tivemos nesses últimos 4, 5 anos, é importante destacar que a gente tinha, dentro do pêndulo histórico, no Brasil, um Estado que era um Estado intervencionista, um Estado que era um Estado máximo, que era um Estado social de direito, com preocupações que eram preocupações focadas à intervenção do Estado, tanto nas relações econômicas quanto nas relações sociais. Com a queda do governo Dilma e o surgimento do governo Temer, nós tivemos o início da transformação dessa estrutura de Estado máximo para o Estado liberal. E o primeiro ato desse Estado liberal foram 2 transformações dentre 3 das 5 possíveis que nós teríamos. Nós teríamos uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária, uma reforma política federativa, nós teríamos uma reforma econômica tributária e nós teríamos uma estrutura de reforma orçamentária. Durante o ano de 2017, o governo Temer conseguiu fazer 2 transformações fundamentais. Foram as questões previdenciárias, que ampliaram as questões que eram questões de tempo para o benefício e de idade para o benefício. Isso fez com que o orçamento ficasse um pouco mais enxuto para essa estrutura, com a possibilidade de postergar essa questão, que era a questão dos benefícios. A segunda situação foi a reforma trabalhista, talvez a principal delas dentro daquilo que foi o governo Temer. E teve uma outra, que foi uma outra também importante, que foi aquela decorrente da estrutura do teto orçamentário. O teto orçamentário colocou praticamente um paradigma para a estrutura de governo e limitou todas as formas de investimento que nós teríamos. Nós podemos ver hoje reflexo dessa estrutura com a peça orçamentária praticamente fictícia. Nós não temos hoje uma segurança jurídica com relação à estrutura orçamentária. Mas vamos lá. Nessa estrutura de transformação do governo Temer, que era o conflito entre o Estado garantista e o Estado de intervenção mínima, que é a estrutura liberal, nós tivemos uma flexibilização aguda com relação aos direitos e formas de negociação. A grande tese para poder introduzir essas questões foram as questões vocadas à estrutura sindical. Porque na questão do sindicato, o golpe foi bastante intenso, porque, na realidade, retirou das estruturas sindicais, das entidades, a fonte de arrecadação. Sem a fonte de arrecadação, o sindicato praticamente mitigou, ele não tem mais a capacidade de interferir junto às estruturas, porque praticamente está quebrado. Ele não tem capacidade orçamentária hoje sequer para manter as suas próprias sedes. Como tem sido feito o planejamento dessas entidades sindicais? Aqueles que conseguem conviver com um processo de tecnologia um pouco mais avançada, como essa que nós estamos fazendo, é possível ainda sobreviver com um contato com a categoria, de uma forma bastante limitada. Mas ainda existe essa possibilidade. Enfim, entendo ou entendia que naquela oportunidade que houve a transformação sindical, havia violação ao artigo 8º, inciso 3 e 6 da Constituição Federal, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa transformação era legítima e possível de ser feita. Tenho minhas dúvidas ainda até hoje com relação a esses fatos. Mas é mais. O primeiro ponto fundamental da nossa conversa de hoje é a mitigação da representação sindical, e isso envolve acordos coletivos e envolve convenções coletivas de trabalho. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. A segunda transformação nesse processo de flexibilização do direito e da forma de negociação, nós temos a reforma previdenciária, que tirou a capacidade de circulação monetária do país. E sem circulação monetária, obviamente, você tem uma crise que é uma crise estrutural, impossível de não ter uma crise mais intensa se você não tem dinheiro circulando. Com a reforma trabalhista,
nós tivemos uma intensidade muito maior dessas questões. Eu gostaria só de colocar alguns números antes de entrar na estrutura propriamente dita. Nós temos 30% hoje da população brasileira que está empregada. Nós temos 63 milhões de pessoas no estado absoluto de pobreza. Nós temos, dentre esses 63 milhões, uma grande maioria que tem um orçamento per capita mensal de R$ 81 a R$ 179 reais. Se a gente começar a imaginar essa questão, e sabendo que nós só temos 30% da capacidade de trabalho devidamente registrada e anotada em carteira de trabalho, nós temos um contingente muito acentuado, que é um contingente praticamente de informais. Então, nós temos 2 pontos já dentro da primeira situação. Uma crise da estrutura sindical, com crise na representação. Nós temos uma crise da estrutura informal. Por que nós temos uma crise da estrutura informal? Porque nessas situações que envolvem a transição do governo Temer, houve uma, praticamente, diminuição progressiva da renda. Nós tivemos um aumento de pobreza, nós tivemos a precarização da mão de obra, nós tivemos um aumento do trabalho informal, sob a prerrogativa de que essas transformações viriam dentro de uma estrutura que era um empreendedorismo. Então, eu saía de uma estrutura que era de vínculo empregatício e iria para o empreendedorismo de forma informal, tá? Circulando dinheiro, fazendo com que a estrutura econômica do capital crescesse. Crescendo a estrutura do capital, nós teríamos uma estrutura de aumento de emprego, de pleno emprego, e a circulação monetária dessa estrutura seria perfeita, ok? O problema é que não tem capital suficiente para poder manter e financiar esse empreendedorismo. Você tem uma falácia dentro dessa situação. Você, tendo ausência de capital, não é possível suportar e sustentar a estrutura do empreendedorismo. Bom, essa é a primeira parte. Dentro dessa primeira parte ainda, nós temos a estrutura que envolve o próprio Estado liberal. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, as outras reformas que seriam importantes para poder fazer a transformação foram aniquiladas, isoladas, nós não temos a perspectiva de tê-las dentro dessa estrutura como transformação. Então, nós ficamos com o Estado liberal pela metade, cujo suporte técnico e estrutural tem sido feito às custas daquilo que nós chamamos de trabalhadores. E vou dar um exemplo. Quando eu faço um programa, que é um programa como esse, da medida provisória, praticamente lançada nessa data, nós temos uma repetição do que foi o ano passado, eu retiro o dinheiro dos 30% que são empregados e não pego da peça orçamentária para poder fazer um investimento. Eu faço uma transferência dessa retirada, que é do capital, e jogo para a estrutura informal, fazendo programas que são programas intervencionistas de um Estado liberal dentro de uma economia que deveria ser livre. Nós criamos, portanto, um paradoxo. O primeiro grande paradoxo dessa estrutura é um Estado liberal intervindo nas relações estruturais de composição da sociedade, da relação de trabalho e da relação econômica. Quando o Estado liberal tem um outro foco completamente diferente, a auto-organização. Então, nós estamos dentro de uma crise que é uma crise de transição e uma crise de transição com tendência de intervenção. E o pior é que o grupo que assume a estrutura do Estado liberal, ele não consegue ter políticas próprias para poder fazer esse processo de intervenção. Não está na escola. Eles não foram treinados para essa estrutura. Então, nós vamos ter uma série de situações, de medidas, que são medidas que gerarão enormes conflitos. Então, o primeiro paradoxo é o paradoxo intervencionista do Estado liberal. Com a ausência de suporte governamental para controles de crises, para controles das estruturas econômicas e sociais. O que leva a isso? Leva numa auto-organização das comunidades, leva numa auto-organização das estruturas de dependências com relação a milícias, com relação às estruturas que são estruturas de organização do narcotráfico e outras derivadas, que vão lá, doam cestas básicas, ganham a estrutura de confiança dessas pessoas,
aumentam os seus exércitos, que são exércitos de uma intensidade muito grande, de zonas periféricas, de pobreza absoluta. Qualquer cesta básica faz uma diferença fundamental para essas questões. Então, a ausência de intervenção do Estado com políticas sociais nesse momento está praticamente intensificando o poder paralelo e aumentando o nível de pobreza em um Estado liberal que não tem capacidade para poder gerenciar estruturas que são estruturas sociais e de crise. Tá bem? A maioria das medidas são paliativas, elas estão dentro de uma estrutura de um planejamento quase que diário, sem uma perspectiva de uma conclusão lógica de progressão dessa estrutura. E as reformas são literalmente parciais. E essas reformas parciais geram, dentro da estrutura do capital, a ausência de circulação monetária, uma concentração de renda máxima, e isso exige, mais uma vez, do Estado liberal, uma intervenção típico de Estado, que é um Estado intervencionista de intervenção máxima. Tá? Com relação à estrutura do trabalho, a intervenção estatal é direta. Nós temos visto aí, desde a Lei 13.467, para as estruturas das leis, que são as leis que praticamente sedimentaram as medidas provisórias do ano passado, todas elas com estrutura intervencionista. Isso cria o segundo grande paradoxo dessa estrutura. Então, para essa primeira etapa de conversa, nós estamos trabalhando com uma mitigação das relações coletivas de trabalho, com a aniquilação da estrutura sindical como ponto de representação. Nós estamos dentro de uma crise que é uma crise de transformação do Estado intervencionista para o Estado liberal, e com paradoxos que são paradoxos claros e cristalinos, no sentido de que essa intervenção não poderia existir no Estado liberal. Esse é o histórico que nós temos, onde eu vou entrar dentro da estrutura, que é a estrutura do segundo ponto, que é o ponto elementar para a nossa conversa. E ela surgiu em 2017, com a introdução da Lei 13.467 de 2017. Nós tivemos, dentro da estrutura legislativa, que começou com 6 artigos na oportunidade, eu tenho até debatido isso, porque o professor Luiz Carlos, a gente conversava muito dentro das estruturas de espera das audiências, que esses 6 artigos se transformariam numa grande mutação, e ele acreditava que não. E nós tivemos praticamente a alteração de toda a estrutura seletista de um foco que é um foco absolutamente numa visão individual das relações de contrato. E vamos ver por quê. Eu tive alteração nas estruturas de definição de grupo econômico. Grupo econômico hoje praticamente tem que ter a demonstração do interesse integrado, o que era diferente anteriormente. Bastaria a convivência, a relação entre as empresas para que a gente configurasse. Bastaria demonstrar a estrutura dos representantes e dos fins a quais eles estavam cometendo as estruturas de agregação de empresas. Nós temos uma definição de alteração de jornada de trabalho, com restrições à integralização de benefícios à estrutura da folha salarial, ou seja, eu tenho um salário que é um salário puro em detrimento aos demais tipos de gratificação que nós temos. Um enxugamento de estrutura de folha e uma ausência de responsabilização com relação à subtração dessas gratificações. Nós temos fontes supletivas do direito com limitação de súmulas. Até então, quando nós tínhamos uma determinada situação que era conflituosa e havia uma harmonização das questões de decisões jurisprudenciais, nós tínhamos súmulas. E essas súmulas, quer queira, quer não, eram sistemáticas e vinham ao encontro daquilo que era a essência da sociedade naquele momento. Isso foi suprimido. Nós temos a questão da responsabilidade solidária, que o sócio retirante só vai responder dentro dessa estrutura se tiver a questão que envolve a justa causa, a fraude. Fora essa situação, se eu montar uma firma hoje e sair sem nenhuma fraude, vai responder o meu sucessor, eu não tenho praticamente nenhuma responsabilidade com relação a esse fato. Isso dificulta progressivamente a qualquer tipo de execução. Nós temos a introdução da prescrição intercorrente, nós temos a subtração da jornada em itinere, nós temos a ampliação da estrutura do tempo parcial com flexibilização desse tempo, nós temos jornadas extraordinárias em bancos de horas
extremamente flexibilizados e sob o comando de acordos individuais, quando, na realidade, isso era praticamente suportado por questões que eram questões coletivas, que eram questões de interferência sindical. Nós temos ainda a definição de subtração de jornada, de intervalo intra-jornada, com um pagamento apenas de 50% do tempo que foi suprimido. Nós não temos mais horas extras e o acréscimo dessa estrutura por supressão intervalar. Nós temos alterações no período de férias, e essas férias foram ampliadas para um fracionamento superior a 3 dentro dessa situação. A reparação do dano, que foi uma tarifação, uma imposição de tarifação para essa questão, que ainda está em debate dentro da consolidação. Nós temos as estruturas das rescisões contratuais que saíram da estrutura sindical e foram para o poder judicial. A estrutura jurisdicional está homologando questões que eram questões da estrutura do sindicato. E por que isso é importante? Porque afeta diretamente a própria existência do sindicato. O sindicato é constituído por 2 parâmetros. A homologação das rescisões de contrato, que passa a ter o conhecimento pleno do que está acontecendo na categoria, e a ausência, praticamente, dessa homologação gera um distanciamento da estrutura sindical aos trabalhadores. Nós temos ainda a estrutura de rescisão por comum acordo. Depende única e exclusivamente das partes, mais uma vez com relação de contrato individual, sem precisar de homologação sindical, ou seja, a estrutura coletiva foi retirada abruptamente daquilo que era a legislação anterior. E eu volto nas questões que eram questões anteriores, que eram questões focadas para a estrutura legislativa e histórica, para reforçar a ideia de que o grande bote da estrutura neoliberal foi na subtração da força sindical e da composição das estruturas de acordo coletivo e de norma coletiva através de convenções coletivas. Só para recordar que talvez muita gente não opere dentro da estrutura trabalhista hoje, ou pelo menos não está dentro da área sindical, a convenção coletiva é firmada entre as entidades representativas do grupo profissional e do grupo econômico. A estrutura de um acordo coletivo é entre a empresa e o sindicato. E os contratos individuais são praticamente introduzidos dentro do campo da própria empresa entre trabalhador e empregador. Volto a dizer que essa situação, que é a situação do contrato individual de trabalho, passou a ser a premissa máxima da estrutura da reforma, que era a reforma para o Estado liberal. Nós temos ainda a eficácia liberatória dos recibos. Se eu fosse hoje detentor de alguma empresa, eu faria todo final de ano praticamente um acerto com todos os trabalhadores, mesmo que não tivesse efetuadamente praticado a estrutura dos pagamentos devidamente, com um ajuste de conduta, com um ajuste de comportamento, com acertos que são inferiores àqueles devidos, isso tem eficácia liberatória. Acabou a reclamação trabalhista se essa situação efetivamente acontecer. Eu tenho ainda uma situação muito interessante, que é a representação por empresa. Hoje, eu não preciso da entidade sindical para fazer uma composição de uma comissão que vai interceder pelos trabalhadores junto à empresa. Essa comissão é criada, normalmente indicada pela própria estrutura do empregador, e, dentro dessa estrutura, eu faço os processos de negociação. E transforma esses processos de negociação em contratos individuais em massa, por adesão. Nós sabemos que, se não tiver adesão, o primeiro fato que ocorre dentro da estrutura é o processo de desligamento. Estou vivendo isso hoje em Fernandópolis, em grande escala, dentro de uma estrutura de uma universidade. Ou aceita ou está fora, e manda embora mesmo, não tem problema nenhum. O acordo, inclusive, para poder desistir de verbas de acima de 400, 500 mil reais que foram conquistadas. E o pessoal assina pela desistência integral dessas verbas. É essa relação que nós temos hoje, que está efetivamente colocada e posta para a sociedade que nós vivemos. Nós temos ainda uma estrutura de contribuições sindicais que foram aniquiladas. Hoje, para você fazer uma contribuição sindical, ela só é associativa e ela precisa ser previamente combinada com a autorização prévia, principalmente no mês de janeiro, para uma progressão ao longo desse tempo, com o adendo de que essa comissão, que é uma comissão feita dentro da estrutura da empresa, normalmente se opõe a essa questão e passa a fazer com que o trabalhador assine um termo
que não concorda com o processo de associação e que não concorda com o processo de contribuição. Focando, mais uma vez, as questões que são típicas do liberalismo, que são questões de relação entre empresa e trabalhador. Finalmente, nós temos uma estrutura de norma coletiva que ela me reporta a seguinte fala. Como disse anteriormente, convenção coletiva, para se consolidar e para existir, é necessário que o grupo econômico tenha vontade de fazê-la. Se o grupo econômico disser que não quer fazer uma convenção coletiva, me restaria um movimento paredista, uma greve que é uma greve geral na estrutura estadual, ou me daria a possibilidade de ingressar com dissídio coletivo. E nós sabemos que no dissídio coletivo, sem o ato volitivo das partes, o tribunal vai se limitar apenas e tão somente à questão de evolução salarial da correção monetária com relação a esses fatos, salvo uma ou outra das situações de cláusulas, que são cláusulas absolutas dentro da relação da própria categoria. Ou seja, é quase que impossível buscar uma certa normatização coletiva, uma normatização autônoma, perante uma estrutura de um dissídio coletivo, sob pena de perder praticamente todas as cláusulas que estavam conquistadas ao longo de anos e anos e anos de labuta de trabalho. Com relação ao acordo coletivo, obviamente o empregador não vai querer fazê-lo. Não pode ser alguma. Até porque, se ele fizer, ele fortalece a estrutura sindical. Aniquilando a estrutura da convenção coletiva, aniquilando a estrutura do acordo coletivo, nós passamos a ter exclusivamente sobre o manto legislativo a estrutura do contrato individual. E essa é a grande premissa da estrutura liberal. As coisas se resolvem dentro de uma estrutura de empresa, entre empregador e trabalho, com a estrutura fragilizada do empregado, sem poder de reivindicação, com uma comissão, com uma estrutura montada quase que exclusivamente pelo empregador para gerir o processo negocial. É impossível. O contrato individual passou, portanto, acima de qualquer circunstância, a ser prevalente sobre o acordo coletivo e sobre a norma coletiva. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque existe ainda na legislação a estrutura que nos leva à seguinte situação. A norma mais favorável. Congrupamento, que era o que se aplicava até a presente data. Com as reformas que nós tivemos, essa teoria desaparece, porque vocês vão perceber que na mudança da estrutura que nós tivemos, das medidas provisórias, não são mais as estruturas de normas, são estruturas de cláusulas. As cláusulas que são mais benéficas que prevalecem dentro dessa estrutura. Ora, se eu não tenho norma coletiva, se eu não tenho convenção coletiva e não tenho acordo coletivo, a única norma que vai prevalecer dentro dessa questão é a norma individual. É ela que bate a porta de qualquer um dentro dessa situação. Não esquecendo que isso está atingindo tão somente 30% da população, que são os empregados. Fora dessa questão, além dessa circunstância, nós temos um exército de contingente de pessoas com situações absurdas de pobreza absoluta, de insegurança alimentar plena. Nós estamos a ponto de uma bomba dentro dessa estrutura do país de convulsão social muito séria que precisa ser pensada. Tá? Mas vamos voltar para a estrutura sem devaneios. Vencida essa questão, e voltando um pouco na questão histórica, que absolutamente defenestrou a estrutura sindical, focando no fato da falácia do empreendedorismo, voltando no fato de que o Estado liberal está intervencionista e não tem capacidade para fazê-lo, nós temos que pensar que o ponto elementar de introdução do liberalismo, tanto na estrutura da Previdência, quanto na estrutura trabalhista, já se consolidou. Ela está forte. Ela está absolutamente amarrada a todos os princípios que nós deveríamos ter em mente de um Estado liberal, principalmente nessa última parte que eu disse para vocês. Sem intervenção externa, só vale o acordo individual. E olha, isso é real, não é fantasia. Os números que eu passei para vocês aqui são números
exatos, são números de pesquisas específicas com relação à estrutura. É quase humanamente impossível pensar na sobrevivência de uma pessoa com R$ 81 mês, ou pensar numa pessoa com R$ 178 mês. Por isso que quando nós observamos os programas governamentais, todos eles, desde longa data, nós temos valores próximos a 200, R$ 250 dentro das estruturas, porque R$ 250 dentro dessas estruturas familiares praticamente é o dobro daquilo que eles estariam recebendo. É algo para eles como se fosse 100% de aumento. É como se fosse o paraíso chegando. E é isso que nós estamos convivendo. É essa a nossa realidade. Voltando para a questão, que foram questões que eu decidi com vocês aqui numa explanação um pouco maior, com relação ao direito material do trabalho, é importante que a gente pense um pouco a respeito do direito processual. A ausência de jurisprudência e de enunciados que altere a situação. Há uma estabilização da legislação da forma como ela está. A 13.467 pouco será alterada, porque não tem mais a volatilidade e a adaptação feita pelas estruturas dos tribunais. Nós temos ainda alterações que são alterações fundamentais, principalmente naquela estrutura do princípio protecionista do trabalhador, em que ele era sempre considerado como hipossuficiente, e eu digo que ele é hipossuficiente pelos números que eu passei para vocês aqui. São considerados ricos quem ganha acima do teto, que é o teto da Previdência, ou seja, é considerado rico nesse país quem ganha acima de R$ 6.000. É classe A. Então, quando nós temos uma mitigação do princípio protetivo, com a estrutura de mitigação da gratuidade, com a estrutura de honorários periciais da condenação por sucumbência, quando nós temos honorários sucumbenciais com imposição à estrutura do trabalhador, quando nós temos as estruturas da petição inicial com necessidade de quantificação de plano, isso já eleva uma estrutura de uma possibilidade de condenação do trabalhador em verbas honorárias que ele sequer tem para a sobrevivência, porque ele está discutindo tecnicamente com o maior número de possibilidades de ações com relação às verbas rescisórias e à multa de 40% do FGTS. São essas as estruturas das ações que estão hoje tomando conta dos bancos, que são os bancos de audiência. Nós temos uma dificuldade com relação, aqui já dito anteriormente, da desconsideração da pessoa jurídica, uma instrumentalização dessa questão, um processo à parte, com maior dificuldade para poder fazê-lo, graças a alguns juízes, que são juízes um pouco mais ponderados, tem sido feita aí algumas antecipações de tutela no sentido de garantir a continuidade das execuções. Mas, em tese, isso não é para todos. Eu tenho diversas decisões que são decisões que praticamente paralisam o processo até que se detenha a estrutura da desconsideração e que se julgue essa desconsideração. Nós temos uma introdução que facilita a estrutura de recursos, sem que haja a composição da estrutura de depósito, sem a garantia do juízo de forma eficaz, com relação ao seguro-garantia judicial, que foi uma transformação. Nós temos uma transformação na estrutura do BNDT, que é o Banco de Dados Nacional dos Devedores, com uma ampliação dessa estrutura que envolve para 45 dias depois da determinação de pagamento e da ausência de execução. Ou seja, eu já não consegui executar e só vou colocar essa empresa 45 dias posterior dentro do banco de dados. Uma prorrogação dessa questão, inclusive até para poder fazer alterações sociais dentro da própria empresa. Quem não for dentro dessa linha preventiva representando os empregadores está comendo uma maior bronha do mundo, porque ela é focada para essas questões. Nós temos a questão da transcendência junto ao Tribunal Superior do Trabalho, que dificultou toda e qualquer situação de progressão dentro da estrutura de recursos, limitando essa estrutura a 2 instâncias, e ainda com circunstâncias de débitos, que são débitos bastante acentuados com relação a honorários. Nós temos ainda, em especial, além dessas questões, o trabalho intermitente, o trabalho com relação à estrutura como chama? Do que trabalha com relação a não ter vínculo, ou do autônomo.
O autônomo, inclusive, com a possibilidade de ser autônomo permanente, com horário marcado e determinado. Nós temos estruturas que envolvem todas as relações flexíveis do trabalho hoje, dispostos dentro de uma gama enorme para poder fazer a reestruturação da empresa. Para o trabalhador, eu volto a dizer que nós temos praticamente a mitigação de todos esses direitos, porque nenhuma das alterações foram feitas observando a questão do trabalhador, elas foram feitas observando a questão da empresa, que é o foco liberal, que é o foco de manutenção, de progressão da empresa, crescimento da empresa, pleno emprego, estrutura de circulação. Então, o foco foi sempre nessa situação e sempre será. É essa a estrutura do sistema. Bem? Então, vencida essas etapas, as duas primeiras dentro da questão, é importante que a gente destaque também que o governo, que é liberal e intervencionista, para poder suprir a questão da pandemia, e eu sempre digo que o Estado liberal, infelizmente, conseguiu à sua frente uma pandemia que não imaginava que fosse acontecer, porque o preparo da estrutura estava pronto em 2017, início de 2018. Surgiu uma pandemia na frente, alterou toda a perspectiva, toda a estrutura que nós temos de transformações. Uma alteração absurda, absoluta e absolutamente impensável dentro daquilo que foi previsto lá na transformação de 2016 para 2017. Diante desses dois quadros, que são quadros de falácias, que são quadros de empreendedorismo inútil dentro da situação, que são questões de mitigação sindical, que são fortalecimentos de contratos individuais, sobrepondo, inclusive, as normas, que são normas heterônomas, que nós temos da estrutura, é que o acordo individual sobrepõe até princípios constitucionais, desde que não afetem aqueles direitos que estão garantidos no artigo 7º da Constituição. Essa é a única ressalva que nós temos para os direitos individuais. E essa é a balança que nós temos para hoje na intervenção do processo do trabalho. Foram essas transformações que geraram o que nós estamos vivendo hoje e que foram agravadas pelas estruturas da medida provisória 927 do ano passado, a 936, a 946, que geraram as leis 13.979 e 14.020 de 2020, consolidando as seguintes regras: o teletrabalho, que já estava em previsão, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas e o direcionamento do trabalho para a qualificação. Todas fomentadas por acordos individuais de trabalho, sem participação de ninguém mais, inclusive sob o manto protetivo do próprio Supremo Tribunal Federal, que decidiu que sequer tinha que ser feita a comunicação aos sindicatos dos atos que estavam sendo praticados, ou seja, interferência zero. Praticado, mesmo que tivesse a comunicação, essa comunicação era só pro forma. Ela não tinha nenhum efeito prático, que era o efeito fiscalizatório. Ela não tem nenhum efeito prático com relação à alteração daquilo que foi consolidado num acordo individual. Veja bem, teletrabalho, nós temos equipamentos, nós temos tempo à disposição, nós temos uma estrutura que é uma estrutura totalmente nova, com pessoas que praticamente não possuem sequer equipamentos para estar produzindo alguma coisa dentro da estrutura de suas residências. Se eu fizer um comodato para essa questão, eu vou estar impondo à estrutura do empregador gastos que são desnecessários e ele não vai querer fazer, salvo exceções raríssimas. Portanto, eu tenho uma precarização da estrutura do teletrabalho dentro da própria empresa. E os efeitos disso são efeitos catastróficos, porque, na realidade, a produção acaba caindo, salvo exceções, que são as nossas, por exemplo, da estrutura da advocacia, que a gente consegue se assimilar, se adequar à estrutura que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento, fazer um atendimento de telepresença, fazer um atendimento com videoconferência, fazer atendimentos que são atendimentos por WhatsApp, por estruturas de Telegram, por estruturas de WhatsApp, por um monte de situação que nós conseguimos transmitir. Só para lembrar, eu tive esses dias uma situação bastante peculiar.
Um senhor, dentro de uma estrutura de homologação de cálculos, e homologação de cálculos porque havia uma proposta de acordo, ele não conseguia conectar. Ele não conseguia manifestar sua vontade porque não tinha familiaridade com a estrutura, que é a estrutura eletrônica. E olha que nós estamos numa indústria 4.0. Nós estamos hoje dentro de um mercado que é um mercado que está expandindo tecnologicamente de uma forma absolutamente acelerada. Nós, que somos dinossauros dentro dessa situação, nós perdemos para os meninos aí de 10 anos, 9 anos, 6 anos, que eles fazem com aquilo que eles têm em mão, com os instrumentos, 90% mais do que nós conseguimos fazer. Nós somos arcaicos. Imagina os outros que estão anteriores a isso, imagina aqueles que estão em estado de miserabilidade absoluta, que não tem equipamento, que não tem celular, que não tem linha telefônica, que não tem linha de internet, ou quando faz a internet, nós hoje aqui já tivemos o primeiro problema quando eu tentei entrar na sala. Imagina essas pessoas, a minha internet é super boa. Imagina como é que vai ser feito com relação a essas pessoas. Então, o que me preocupa dentro dessa questão é exatamente o que eu disse a vocês, a ausência de controle desses contratos individuais, porque, na realidade, isso é só uma fantasia. A medida 936, que era o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, eu reitero que ele atinge tão somente 30% da população, e dentro desses 30% de população, eu tenho aqueles que ganham relativamente bem e aqueles que não ganham sequer R$ 2.200 por mês. Quando eu faço um programa de redução e faço o vínculo, que é o vínculo determinante do seguro-desemprego, com valor inferior àquela situação que eu tenho com relação aos pagamentos, eu tiro do trabalhador que está empregado para dar ao trabalhador que está desempregado na informalidade. Eu não injeto dinheiro do governo dentro dessa situação. E é isso que está acontecendo. Até porque o orçamento do governo, se vocês forem observar nesse exato momento, ele está absolutamente fora das estruturas que nós temos como legais. Nós temos estruturas de emendas parlamentares que não poderiam estar existindo. O orçamento deveria estar focado único e exclusivamente na estrutura do trabalho, da saúde, da fomentação de sustento das pequenas empresas, dos pequenos negócios, porque nós teríamos movimentação financeira e esse Estado se recuperaria. Mas eu preciso dar emendas orçamentárias para quem ganha absurdos, mais de R$400 mil, e vem para uma cidade com R$1 milhão, dá em porcaria porque ele vai ter voto. É isso que acontece. E estou falando isso porque fui candidato a deputado federal pelo Partido Verde. Vivi essa questão porque eu fiz uma análise de todas as medidas que eram medidas de intervenção dos deputados junto às pequenas cidades, e todas elas são falaciosas. São todas focadas na estrutura de obtenção de votos, não tem nenhuma vocação para a estrutura coletiva da comunidade. Vivido, eu fui ameaçado diversas vezes, inclusive com arma, para que eu deixasse de fazer estrutura comparativa de medidas que eram feitas de cidade por cidade, porque eu estava levantando um leque que era invisível aos olhos da população. Mas deixa para lá, passou. Nessa medida provisória 936, nós tivemos uma redução proporcional de jornada de trabalho, de salário, suspensão temporária de contrato, que se encontravam na economia, inclusive informal. Contratos individuais. Acordos individuais. Focamos no mesmo ponto que eu venho trazendo desde o primeiro momento que eu comecei a conversar com vocês. É o ápice da estrutura liberal em um Estado quebrado. Só vai gerar maior quebradeira. Porque não temos o coletivo, nós não temos a estrutura que foca um efeito que é um efeito social. Nós temos uma individualização dessas estruturas. Isso é temerário, muito temerário. E, finalmente, a medida 946, ela extinguiu o PIS, liberou o saldo do PIS e autorizou os saques, que eram saques do FGTS. Inicialmente era para R$ 1.045, e progressivamente foram sendo liberados. Então, a economia, durante o ano de 2019 e 2020, foi mantida por antecipação de 13º salário, principalmente para aposentados, e pela estrutura que foca
a liberação do FGTS na sua totalidade. A maioria dos trabalhadores hoje, mesmo aqueles que estavam na informalidade e ainda tinham a relação do FGTS à disposição, já não os tem mais. Uma demissão hoje de um trabalhador, ele fica sem o FGTS, sem a multa de 40%, sem as verbas rescisórias. Porque essas são aquelas que estão sustentando a estrutura do direito do trabalho. São essas as ações que nós estamos buscando. Essas que efetivamente estão nos bancos de uma forma bastante acentuada, em número exorbitante. Ou seja, demitiu, vai para o seguro-desemprego. Seguro-desemprego com limitação, 3 meses, 4 meses. Vencida essa situação, eu volto para a estrutura do grau de pobreza absoluta, porque eu não tenho como me sustentar. Não tem circulação financeira. E aí, nós entramos naquilo que eu chamo de contradição absoluta. Por quê? Adentrando no tema que nós temos hoje, é o tema da justiça do trabalho, é o tema do direito do trabalho junto à justiça, nós temos a história do cachorro correndo atrás do rabo. Guardem. Eu entro com uma reclamação, buscando direitos elementares. Eu não consigo um acordo, ou se esse acordo for um acordo esdrúxulo, mínimo, no máximo 30% desses valores, e mesmo assim eu tenho que executar, porque não vai pagar. Eu fecho esse ciclo, que é o ciclo de execução, ninguém ganha, ninguém leva. Eu tenho um título executivo que vai virar a minha parede, que vai ser colocado praticamente como um quadro. Essa é a falácia hoje do judiciário. É essa estrutura que nós estamos vivendo. É essa estrutura de pandemia que eu me propus a colocar para vocês. E isso antecede a estrutura do seminário, que é um seminário que eu acho que os meninos vão ter que fazer mágica para poder explicar o que vai acontecer pós-pandemia. Principalmente porque a pandemia, conforme já conversamos, ela tem uma duração superior a mais 2 anos. Fazer uma previsão do direito daqui a 2 anos, na situação que nós estamos envolvidos, eu acho praticamente impossível, mas eu vou assistir de camarote, vou observar, quem sabe eles nos trazem aí uma luz um pouco diferente dessa minha visão com relação ao que nós temos na realidade de hoje. É muito importante que a gente tenha em mente que nós somos o cachorro correndo atrás do rabo. Que nós não temos capacidade de execução, nós não temos capacidade de pagamento, pequenas e microempresas estão quebradas, não têm dinheiro para sobreviver, quem dirá para fazer pagamento de verba trabalhista. Em homenagem ao emprego, eu consigo ter um professor esclarecido, pós-doutor, abrindo mão de R$400 mil para poder manter um emprego. Ontem, Fernandópolis, Ministério Público presente. Ação de R$32 milhões. Sabe quanto vai ser feito de pagamento? Quase nada. Porque fizeram uma carta para os trabalhadores assinarem, dizendo que o sindicato não os representa, desistindo da ação. Porque fizeram com que os trabalhadores assinassem uma carta de renúncia de todas as estruturas que envolvem os direitos que lhes são assegurados. E mesmo que fosse executar, nós chegaremos num momento em que praticamente, numa outra universidade aqui da região, em Jales, nós estamos executando cerca de R$23 milhões e eu não tenho bens para executar, todo mundo pega a sua carteira, pega a sua vontade e leva para casa. Essa é a justiça do trabalho que nós temos hoje. Essa é a situação que nós temos fática. Não estou aumentando e nem diminuindo uma vírgula do que está acontecendo. Eu posso ter até um foco interpretativo negativo em detrimento a algum foco de vocês que seja um foco um pouco mais positivista, um pouco mais para frente, um pouco mais alegre do que eu estou colocando. Mas minha experiência de vida,
minha experiência de 30 anos de sindicato, atuando dentro dessa estrutura, nos sistemas de centrais sindicais, adotando estruturas dentro de um campo federativo que está quebrado, não tem sequer mais associados, adotando a estrutura como já candidato, como já fomentando a estrutura da própria política, que é a política mais vivida e mais ameaçadora que nós temos, me permite ter, dentro desse laço e dentro dessas consequências, uma visão um pouco realista dessas questões, e eu gostaria de colocar em debate, nós estamos em poucos hoje, e isso permite que a gente converse um pouco mais, as experiências que vocês estão tendo na Justiça do Trabalho. Porque essas experiências que vocês estão tendo na Justiça do Trabalho fomentarão, inclusive, o seminário que será feito daqui a pouco. Então, o desafio que eu coloco para vocês hoje, para que a gente faça o grupo de estudo, que esse é o nosso propósito, feitas essas ponderações, que são singelas, se fosse aqui demandar uma estrutura de uma palestra um pouco mais ampla, nós ficaremos aqui 2, 3 horas conversando. Minha pergunta é, eu acho que a justiça está cachorro correndo atrás do rabo. Mesmo com tecnologia, mesmo com estrutura hoje de garantia para poder verificar que a testemunha está falando a verdade ou não falando a verdade por redes sociais, que todo mundo participa, mesmo com investigação da estrutura de telefonia para saber, através do telefone, onde essa testemunha estava, onde o trabalhador estava no momento que ele estava dizendo que estava fazendo hora extra. O judiciário hoje tem mecanismos, tem estruturas à disposição de instrumentos que lhe permite fazer a execução de qualquer um. Ele pode voltar dentro da estrutura de uma ação à origem da estrutura da própria empresa para saber se houve fraude com relação à estrutura do empregado. Eu tenho aí 3, 4, que são 4 buscas dentro dessa estrutura pelo núcleo de execução de São José do Rio Preto, que voltou 15 anos. Numa investigação de todas as transformações que tiveram no grupo familiar e para onde o dinheiro foi em detrimento do trabalhador. Há mecanismos para a justiça do trabalho, mas eu volto a dizer, de que valem esses mecanismos, de que vale essa busca pela verdade real, se eu não tenho aquilo que é principal dentro desse momento para poder fazer com que a justiça efetivamente entregue uma prestação jurisdicional de forma adequada, que é o capital. Nós estamos morrendo, mesmo com tecnologia. Tanto para o lado do empregado, quanto para o lado do empregador, porque o quebrador está quebrado, ele não tem o que pagar. Isso é fato, é característico hoje, está na realidade, está no dia a dia. Ainda mais, eu olho para a Justiça do Trabalho e costumo sempre observar aquilo que é a peça orçamentária que vem para a Justiça do Trabalho. Nos últimos 4 anos, nós observamos que, em outubro de cada ano, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de manutenção da estrutura da Justiça do Trabalho, porque o dinheiro acabava. Então, nós começávamos a protelar a estrutura, prazos, audiências, nós fazíamos uma série de malabarismos para poder jogar essa estrutura fora. Até que viesse a verba, que era a verba para poder reiniciar. Então, nós tínhamos 2 justiças. Nós tínhamos uma justiça de janeiro até outubro e uma de outubro até dezembro, completamente diferente uma da outra. Hoje nós temos orçamento do ano passado 20%, 22% menor. Esse ano ainda não vi o número especificamente, me parece que é cerca de mais 15% menor. Como a justiça vai manter as suas estruturas físicas, como a justiça vai manter as suas estruturas, que são estruturas de escala grandiosa, porque, veja bem, nós temos palácios, que são palácios enormes com relação à estrutura dos tribunais. Houve um investimento físico durante todos esses anos, e não houve um investimento material. Eu tenho uma estrutura hoje, praticamente, de funcionários que são funcionários escassos. Eu tenho uma concentração de trabalho para cada funcionário trabalhando home office de uma forma muito intensa. Nós temos hoje, dentro da Justiça, juiz de São José do Campos entrando dentro da estrutura de São José do Rio Preto para fazer uma audiência sem conhecer absolutamente nada, que sequer a realidade, que é a realidade local.
cachorro correndo atrás do rabo. Esse é o quadro que eu passo a vocês, minha visão particular. Eu espero que não seja de todos, porque na realidade eu ficaria muito triste se fosse só minha ou se fosse de todos. Porque na realidade nós precisamos ter aqui um debate para poder encontrar alternativas para essa estrutura que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter um debate para ver como a justiça está e o que nós, enquanto advogados, enquanto ordem dos advogados, podemos interferir para que haja uma estrutura um pouco melhorada, para que a gente consiga entrar dentro das questões que são questões principais, para que a gente faça, através da estrutura de mediações, através da estrutura de conversas, através da estrutura de negociação, um assento para essa questão, para ver se a gente consegue dirimir o número de ações que está indo para a Justiça do Trabalho, porque ela não conseguirá entregar a prestação jurisdicional da forma adequada. Ela está falida sobre o ponto de vista econômico, sobre o ponto de vista estrutural, sobre o ponto de vista de avanços tecnológicos dentro de uma situação com uma massa de 63 milhões de pessoas que não ganham sequer R$ 178 por mês. E os que ganham um pouco mais têm uma média salarial de R$ 2.200. Estão debatendo e buscando verbas rescisórias e 40% da multa do FGTS. Então, meu desafio para vocês hoje é dentro das seguintes observações. Há um esgotamento de reservas do trabalhador no ato demissionário, em especial porque o saque do FGTS abarcou a maioria dos créditos. Há uma redução dos recursos públicos para investimentos assistenciais. Há um aumento progressivo do nível de pobreza e de pobreza absoluta. Há uma insegurança alimentar absurda. Há uma estrutura de organização não governamentais assumindo as responsabilidades do Estado na organização da segurança alimentar. Há uma justiça do trabalho com recursos escassos e uma redução de capacidade de entrega da prestação jurisdicional. E nós correndo atrás do rabo. O que fazer? Quais são as experiências que vocês estão tendo que podem mudar esse quadro aqui para mim? Eu gostaria de ouvi-los. Eu gostaria de indagar essa questão para vocês. Com vocês. Parabéns, doutor Cássio. Explanação brilhante, um choque de realidade, um choque de reflexões. Muito positiva essa exposição. Então, eu abro a palavra aqui aos doutores para a gente começar esse debate. Gostaria de ouvi-los. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone, se não quiserem fazer o vídeo. Estamos aqui entre amigos e, como o Dr. Cássio falou, a intenção do grupo de estudo é o focar no debate. Dr. Cássio, quero lhe cumprimentar pela brilhante explanação. A minha ansiedade e expectativa em assistir a sua fala foi muito mais do que superada, né, por uma apresentação tão densa, tanto em termos teóricos quanto em dados trazidos aí com base na realidade do nosso país, que é uma realidade que já era uma realidade muito triste pré-pandemia e que está aí se asseverando em razão dessas questões. É uma questão que eu sempre acabo me pegando pensando como é possível que algumas pessoas ainda possam viver com tão pouco, né, bem como a grande dificuldade que muita gente passa, não é, no nosso país. Mas, por outro lado, é muito interessante, e eu não posso aqui lhe ajudar nesse aspecto que o senhor solicitou de trocar ideias nesse ramo, porque, como o doutor sabe, quem atua aqui no nosso escritório nessa área é o meu sócio, até citado na sua fala, né, o doutor Luiz Carlos, e eu confesso
ser um absoluto ignorante na área do direito do trabalho, a qual eu não me aventuraria a entrar no desafio de debater com qualquer um dos senhores aqui e senhoras presentes. Mas, de todo jeito, eu tenho a sensação, e aí pode ser uma sensação equivocada ou não, e eu queria saber o que o colega pensa sobre isso, que no Brasil nós temos uma situação de que ninguém está feliz. O trabalhador não está feliz porque ganha muito pouco, trabalha demais, o que é verdade, isso não há dúvida, e o empregador também não está feliz porque o custo para ele desse trabalhador, bem como outros custos, que é o tal do custo Brasil, né, é muito elevado e, portanto, é muito difícil empreender no Brasil e, portanto, também gerar emprego, renda e etc. O que fica aí como o título da sua palestra, né, posto, pelo menos na minha impressão, um verdadeiro paradoxo, né? Será que a gente consegue resolver isso e como a gente conseguiria resolver essa questão? Será que a intenção ou os pleitos, não é, do trabalho podem ser conciliados com os pleitos do capital, a ponto de a gente chegar pelo menos aí em se não for uma felicidade completa das duas partes, pelo menos aí que todo mundo fique satisfeito com o que está acontecendo? Brilhante colocação. Mas, doutor, não precisa ser um especialista na área do direito do trabalho para que a gente visualize essas questões que foram colocadas. Elas estão diuturnamente colocadas para a gente. Eu acredito que houve uma falha na introdução do sistema liberal, porque deveria ter começado pela reforma tributária, pela reforma orçamentária. Por quê? Porque a peça orçamentária dá a diretriz, que é a diretriz que nós precisamos para a movimentação, para a circulação financeira. E a questão tributária elimina um pouco desse peso, que é o peso que está recaindo sobre as empresas, inclusive sobre trabalhadores, que praticamente não têm o reajuste das estruturas do imposto de renda de dedução corrigidas até o presente momento, durante muitos anos. Isso faz com que haja uma diminuição do volume financeiro em circulação. O grande segredo que nós teríamos nesse exato momento, fosse eu governante dessa estrutura, era colocar o dinheiro em circulação. Eu baniria todas as estruturas de emenda parlamentar, eu colocaria todo esse crédito praticamente na estrutura da micro e pequena empresa com investimentos e financiamentos sem juros, porque ela crescendo, ela se desenvolvendo, ela progredindo nas suas estruturas, ela gera capital. Eu colocaria uma estrutura que já começou, hoje teve uma decisão, hoje não, acho que antes de ontem, ou a semana passada, uma decisão do Supremo Tribunal Federal da renda mínima. Ele estabeleceu que, a partir de 2022, deve existir a introdução de uma renda mínima na estrutura da população. Não precisava do Supremo para fazer isso. Precisava de uma reforma, que era uma reforma tributária inicial, uma reforma que era uma reforma orçamentária, com direcionamento dessa estrutura para quem de direito, que são as estruturas sociais. Focando esses fatos, o que nós temos? Circulação monetária. R$10 colocados na mão de um trabalhador ou de uma estrutura de uma pessoa com esse nível, que é o nível de pobreza absoluta, ele vai comprar alguma coisa. Aquele que vendeu vai comprar outra coisa, e aquele vai progressivamente. Essa é uma estrutura de cadeia. Então, é muito interessante a gente pensar sobre esse aspecto que o doutor colocou, porque nós estamos com o foco errado na forma administrativa. Não era pela reforma trabalhista e pela reforma previdenciária que deveria ter sido começado o sistema. Precisa organizar primeiro o sistema federativo, organizar as estruturas de poderes de representação. Olha o conflito que nós estamos no sistema federativo. Ninguém sabe mais quem manda, o que deixa de mandar, quem pode, quem não pode. É uma confusão absurda. Não tem ordem hierárquica, não tem estrutura de coligação de pensamentos, não tem harmonia entre as estruturas de administração. Então, respondendo a tua pergunta, acho que começamos errados com relação à mudança de sistema
e eu colocaria o dinheiro de circulação na pessoa mais pobre, porque ela vem com o fomento criando a estrutura para poder aumentar toda a riqueza do país. Bom, complemento, eu vi aqui no chat uma pergunta da doutora Marilza, que justamente sobre isso, né, te parabenizando pela palestra e que o doutor Cássio apontasse 3 sugestões para melhorar esse panorama sombrio. A primeira grande sugestão é exatamente com relação à circulação. A segunda situação, uma situação que envolve a própria estrutura de pensamento, que envolve as categorias que estão à frente dessa questão e que têm capacidade de modificação. A título, por exemplo, a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que é preciso criar uma estrutura em que nós passamos a ser agentes protagonistas de uma estrutura de modificação social. A gente precisa fazer pressão para que esse dinheiro circule, para que as empresas sejam fomentadas, sejam criadas de uma forma a se manter. Nós precisamos de empréstimos que não sejam empréstimos da forma como a estrutura bancária é colocada no Brasil. Eu tenho hoje uma taxa Selic que não chega a 4% e eu tenho um empréstimo bancário que me joga a 600% de juros ao longo do ano. Isso é impossível. Então, se nós não tivermos uma reforma orçamentária dessa estrutura, se nós não tivermos uma forma de amenizar a estrutura dos empréstimos dentro da questão, que fomente a estrutura liberal, a estrutura que volta para a questão informal, para as pequenas empresas, para os microempreendedores, com uma taxa de juros que seja efetivamente real, nós não conseguimos alterar absolutamente nada. Então, a minha sugestão era de fomentar mecanismos no sentido de fazer com que essas evidências viessem à tona, que nós fôssemos praticamente as pessoas que levariam essas questões para a mídia, porque a mídia está muito dentro da estrutura do poder econômico, ela está representando a grandeza daqueles que têm grandes empresas, grandes firmas, grandes investimentos, e esquecem que a maioria da população brasileira é a população mais desabastecida, mais carente, e que só vai ter riqueza para esses grandes se efetivamente tiver uma base sólida e uma base que consiga representar alguma coisa economicamente. Nós estamos nos transformando basicamente naquilo que foi a Venezuela de Chávez. Se vocês buscarem um pouco historicamente o que foi Chávez, foi exatamente essa questão. Eu garanti a minha estrutura de poder com a estrutura que era a estrutura militar. Eu entreguei usinas que eram usinas de ouro para as questões de sustentação do fato, eu empobreci a população, eu armei a população, eu criei milícias que são milícias focadas na estrutura individuais, motos, estruturas de pessoas, estruturas de grupos, todas bem armadas. E se eu for observar a estrutura que nós estamos vivendo nesse exato momento no Brasil, eu vejo uma semelhança muito intensa. É preciso mudar a tempo, alterando a estrutura, principalmente da circulação financeira e das nossas capacidades de trazer essas verdades à tona, principalmente na estrutura mediática. Muito bem, depois se a doutora Marilza quiser alguma outra complementação, pode colocar, tá? E eu passo a palavra para mais alguém que quiser fazer o debate. Então, eu vou até, agora que eu visualizei, nós temos uma presença ilustre aqui, doutor Cássio, do doutor Carlos. Boa noite, doutor. Boa noite. Estava aqui ouvindo atentamente o doutor Cássio. O único problema é que eu tive que fechar a câmera, porque ao mesmo tempo que eu ficava com o olho no gato e outro no peixe, né? Literalmente falando, porque eu estava comendo uma comidinha japonesa aqui, né? Um peixinho, né? Então, mas eu gostei muito, parabenizo, doutor, é sempre muito bom ouvir, né? E eu vou fazer aqui um coro aqui, mais sombrio do que o doutor Cássio ainda disse. Eu diria que a Justiça do Trabalho is under attack, né? Está sob ataque. E é um ataque vigoroso. Culpa parte dos tempos que vivemos, mas culpa da própria Justiça do Trabalho, que se excede muito e sempre se excedeu em algumas decisões, né? A última
decisão do Supremo, várias decisões do Supremo, me parece que têm tirado muito o poder da Justiça do Trabalho. Algumas eu entendo que até justificadas, mas a última foi da ministra Carmen Lúcia, né, que me parece a mais perdida das ministras que tem ali, né, dos ministros. Ela disse que a Justiça do Trabalho não seria competente para declarar uma relação de emprego e mandou para a Justiça Civil, quer dizer, é o fim do fim, né? Se a Justiça do Trabalho não pode declarar relação de emprego, você imagina a Justiça Estadual fazendo, né? E depois, a Justiça do Trabalho diz que tem relação de emprego e manda para a Justiça do Trabalho, a Justiça Comum, diz que tem relação de emprego e determina a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho para ver quais são os direitos, quer dizer, um imbróglio atrás do outro. O Supremo está assim, está um caos. É parte dos tempos que a gente vive e, olha, eu ando meio cético com relação ao país, infelizmente, mas a gente não pode esmorecer, né? Nós estamos aqui, nós temos que fazer a nossa parte e tentar mesmo ajudar, né? Precisaríamos de um governo progressista, de um governo que pensasse no trabalhador, mas também que pensasse nas empresas, porque são elas que geram o trabalho, encontrar esse ponto de equilíbrio que me parece difícil no atual momento, né? E estamos aí numa polarização, de novo, entre os extremos. Infelizmente, doutor Cássio, eu não tenho muita coisa boa para dizer, não. A única coisa boa que a gente pode dizer é que nós estamos sempre com esperança de que, em algum momento, nós vamos encontrar a estrada correta, né? E, mais uma vez, parabenizá-lo, viu? Parabéns. Agradeço, doutor. Eu só quero complementar essa situação, porque sempre foi uma curiosidade minha. Eu acho que a Justiça do Trabalho está sob foco e fogo já há algum tempo, porque, na realidade, tentam desconstituir a Justiça do Trabalho e transformar essa questão, que é da Justiça do Trabalho, para outras esferas jurisdicionais. Ou seja, a Justiça do Trabalho não é bem-vinda para nenhuma das situações, porque ela passa a ser responsável pelas estruturas de execuções, então passa praticamente a ser o patinho feio dessas questões. Doutor, eu vou até fazer um pedido bastante simplório, mas eu gostaria muito de ouvi-lo. É isso? A Justiça do Trabalho está sobre esse foco, inclusive com diminuição de estruturas de orçamento, com questão praticamente de diluição dos seus poderes? Me parece que no atual momento, sim, né? E essa pandemia parece que veio assoberbar essa questão. Porque nós ficamos assim, precisamos dar a jurisdição, precisa de ser exercida, e ao mesmo tempo a gente fica nessa dicotomia, exercida de que jeito se a gente não pode se encontrar? Então vamos fazer as novas tecnologias. Eu que sou meio jurásico, né? Vivo lá da época antiga, da época da máquina de escrever, elaborei sentença em máquina de escrever, colocava o papelzinho e o carbono, e ficava, Hamilton, né, GFDSA. É um negócio, para a gente acompanhar essa revolução, muito difícil mesmo, né? A Justiça do Trabalho começou um projeto PJE faz quantos anos? Eu estava no tribunal quando começou. Eu saí do tribunal faz 3 anos. E eu fiquei no tribunal por 6 anos. Não faz faz uns 6, 7 anos, começou o processo judicial eletrônico. E nós já estamos falando em audiência, estamos fazendo, né, as audiências totalmente telepresenciais. É uma doidura. E a gente não conseguiria imaginar isso, né? E a Justiça do Trabalho, ela exagerou em deferir direitos. Aquela história de que princípios constitucionais que não estão escritos e que são elaborados pela mente arguta de muitas pessoas, eu admiro quem vê um princípio constitucional numa frasezinha que está lá,
esse princípio constitucional vale e acaba com a legislação. Isso foi minando a justiça do trabalho e até hoje mina. E esse pessoal que é radical, eles não se apercebem que existe uma lei, né? Uma lei da física, uma lei da espiritualidade, que é a lei da ação e reação, né? Então, nós estamos sofrendo uma grande reação nesse momento, infelizmente. Pelo menos essa é a minha visão. Pode ser que eu esteja enganado. Tomara que esteja, viu, doutor? Doutor Davi, se me permite mais uma colocação. Primeiro, eu queria desejar uma ótima noite também ao doutor Carlos, agradecer a sua participação aqui, mais esse evento da nossa subseção. E queria relembrar aqui, que me lembrei aqui assustado, apesar do fato ser tão recente, mas como a gente só escuta falar recentemente não recentemente, né, mas há mais de ano, de pandemia, na fala do Dr. Carlos, me lembrei que o nosso atual presidente tentou acabar não só com o Ministério do Trabalho, mas com a Justiça do Trabalho, né, num completo absurdo, fora o desejo dele de acabar com a Ordem dos Advogados do Brasil, né. Então, a gente vê, acho que esse ataque é muito claro, né? Não é de agora, mas ele vem sendo destacado. E, doutor Cássio, também me ocorreu uma questão que foi colocada na sua fala, com relação aos prédios públicos, né, dos fóruns e etc. É claro que eu, como advogado, tenho o maior prazer e orgulho em entrar naqueles palácios tão bonitos e etc. E acho até que aqueles que já existem, tudo bem e tal, mas pensar num país, não é? E comparando isso à sua fala de hoje, né? Pensar num país pobre, a verdade é essa, né? Pensar num país pobre como o nosso, gastando fortunas em prédios públicos, me parece outro paradoxo ou contrassenso, ou até uma vergonha mesmo. Eu acho que a gente precisa repensar muita coisa nesse aspecto. Olha, doutor, eu tenho mais ou menos a mesma convicção. Embora nós temos tempos que são tempos diferentes, em que havia uma estrutura que necessitava de um aporte, de uma visão, de uma representação através de edifícios, hoje nós perdemos isso. Por que nós perdemos? Porque nós estamos em casa, de short, camiseta, para o mundo. Eu vou em qualquer lugar do mundo hoje, sentado aqui. Pano de fundo, uma cadeira, um computador, um teclado, uma tela lateral, uma câmera e uma luz. Isso é o que nós temos. Então, eu acredito que esse será o foco daqui para frente. Muitos prédios fecharão, até porque não tem mais funcionário. Estou vendo, por exemplo, agora em Fernandópolis saiu o prédio novo, foi inaugurado o prédio novo da Justiça do Trabalho. Eu não sei qual é o propósito, nem sei para que serve. Bom, eu acho que essa altura do campeonato, essas estruturas orçamentárias deveriam estar no fomento da capacidade que nós teríamos de colocar uma estrutura dentro de um determinado edifício, dentro de uma determinada circunstância, em que a gente conseguisse fazer a oitiva de testemunhas de uma forma adequada, de uma forma linear, de uma forma segura dentro do fato. Mas nós também já estamos dentro de um outro campo para essa testemunha. Porque ela também está entrando dentro dessa esfera, que é a esfera que nós estamos conversando hoje. E com um adendo, esses progressistas que o doutor colocou, doutor Carlos, eles são praticamente de redes sociais, eles vivem dentro da estrutura de redes sociais. Eu tenho juízes aqui que conhecem praticamente a vida de todo mundo dentro da estrutura que são estruturas de redes sociais. Que tem ferramentas hoje capazes de saber onde você estava, como você fez pelo seu telefone. São poderes que são poderes, inclusive, perigosos. Porque eu acho que adentra a estrutura da liberdade pessoal, dentro da estrutura da verdade como pressuposto de realidade. Eu retiro da pessoa o direito de dizer a verdade e coloco em dúvida a situação com rastreio de estruturas que são estruturas sociais. Olha onde nós estamos chegando.
A própria estrutura de inteligência hoje, dessa rede de maldade que estão dentro das estruturas de internet, eles vasculham a sua vida de todos os pontos, sabe a hora que você entrou, do jeito que você entrou, como você entrou. Não precisa ir muito longe. Se você pegar o seu Google e pedir para ele rastrear os seus dados, a sua estrutura, por onde você passou, que hora você passou, ele vai te dar tudo. Por exemplo, eu tenho o meu aberto, eu estou chegando no escritório, ele me diz, você está a tantos metros do seu escritório, você está a tantos lugares do seu escritório. Nós estamos absolutamente vigiados e nós estamos perdendo a estrutura do individualismo dentro dessa questão, mas, ao mesmo tempo, nós estamos dentro de um mundo que nós não conhecemos. Como o doutor muito bem disse, nós somos jurássicos. Nós estamos fora de realidade. E transformar, por exemplo, a estrutura de um tribunal é muito difícil. Por quê? Porque todos são jurássicos. Ninguém tem tecnologia e capacidade de compreender essa estrutura tecnológica. Eu estava assistindo um debate dentro da estrutura do julgamento no STF, costumo muito assistir, até para poder verificar o tanto que eu estou ignorante dentro das estruturas dos meus caminhos, e passo a ter praticamente todas as vezes uma angústia cada vez maior. Houve um problema de tecnologia com a Rosa Weber. Ela não conseguia se comunicar. Ela não sabe interceder junto à máquina. Ela precisa ter ao seu lado alguém para fazer por ela. Olha o espaço que nós estamos. Então, é muito complexo essa estrutura para a gente definir quais serão os caminhos, que tipo de investimento nós teremos, que circunstâncias nós vamos cair. Eu só acho que, infelizmente, a Justiça do Trabalho, de uma forma bastante cética, ela está caminhando para o seu fim. Ela está caminhando para uma estrutura em que praticamente programas que são programas de intercedência de estruturas de terceiros, na mediação de acordos, compra de créditos, mediação de acordos, estruturas que envolvem terceiros e não a justiça, estão resolvendo o fato. Há um deslocamento da questão, que é uma questão líquida e certa do judiciário, para terceiros dentro dessa composição por falhas dentro do que nós estamos tendo, infelizmente. Muito bom. Mais alguém gostaria de expor alguma dúvida no debate? Bom, já que não tem mais ninguém, eu gostaria que a gente pensasse em tudo que foi dito hoje, mas muito mais com o foco do que foi dito, que é pessimista, com aquilo que vai vir dentro da estrutura do seminário, que parece que os meninos estão absolutamente sabedores de todas as situações que acontecerão pós-pandemia. Então, eu estou muito curioso para saber o que o Dr. Baria vai falar no pós-pandemia, como será a justiça do trabalho, como será o direito do trabalho, porque eu não consigo imaginar absolutamente nada nesse sentido. Faço questão absoluta de assistir e acho que todos nós deveríamos, depois dessa conversa, verificar quais são as grandes, as novas, da Voglia, da estrutura de tudo, o próprio Baria. É importante que a gente saiba como será o poder judiciário e a justiça do trabalho no sistema pós-pandemia. Eu não consigo imaginar. Estou curioso. Seria muito bom que a gente divulgasse bastante para que as pessoas tivessem essa noção, porque eu, olhando sobre o meu ponto de vista do que nós temos agora, eu não vejo uma perspectiva de luz, não. Eu vejo uma perspectiva de nuvens carregadas que estão vindo à frente e nós não temos muitos meios para poder alterar essa circunstância, infelizmente. E gostaria de agradecer a todos, pedir desculpas por algumas situações pessimistas que eu passei. Isso não é bom, isso nos leva a pensar de uma forma um pouco sem a expectativa daquilo que pode acontecer. Mas eu fiz questão de trazer porque eu sabia que aí logo à frente, na estrutura do seminário, nós vamos ter uma outra visão, uma outra estrutura que vai estar sendo agregada a isso que eu falei, e vai ser muito interessante a gente comparar o que nós discutimos hoje com o que vem pela frente. Agradeço a todos, muito obrigado pela atenção, pela participação. Desculpa o tempo que eu demorei para colocar isso, mas eu precisava fazer esses 3 pontos, que eram pontos históricos, o ponto de transformação legislativa e o ponto da estrutura da pandemia, e demonstrar que nós estamos dentro de uma estrutura híbrida muito desnecessária, muito temerária.
Nós estamos com um sistema que é liberal e com uma pobreza absoluta dentro da estrutura desse país. Isso não é compatível. Isso é temerário de uma forma muito acentuada e eu não estou gostando do que eu estou vendo. Muito obrigado. Nós te agradecemos, doutor Cássio, foi um prazer ouvi-lo e não vemos a hora aí de ter uma outra oportunidade. Eu agradeço a participação de todos, agradeço mais uma vez o apoio da diretoria na realização do evento. Vou agradecer aqui ao William, que está representando aqui, dando um suporte tecnológico, né, doutor Cássio? Até nessas reuniões, nesses nossos eventos, nós precisamos desse suporte aqui. Pois é, eu ia me referir exatamente a essa situação. Desculpa, eu deveria ter agradecido você primeiro, antes de todos, porque, na realidade, é ele que nos proporciona estar conversando aqui nesse exato momento. Tá? Muito obrigado. Então, em nome aí eu cumprimento o William, agradeço ele em nome de todos os colaboradores da OAB e eu passo a palavra ao Dr. Henry Atico para fazer o encerramento da noite de hoje. Obrigado, doutor Davi. Eu quero parabenizar mais uma vez a coordenação da Comissão de Direito do Trabalho da nossa subseção por mais esse relevante evento, uma das comissões mais atuantes, se não a mais atuante da nossa subseção na nossa gestão. Quero trazer aqui a todos e a todas um abraço da nossa diretoria, especialmente do nosso presidente Marcelo Henrique, que queria muito estar presente aqui hoje, que é um militante também nessa área do direito do trabalho, mas que infelizmente por compromissos familiares, infelizmente para ele, felizmente para mim, ele não pôde comparecer, eu pude assim ser brindado com essa exposição tão interessante, profunda e importante, por mais que um tanto alarmante, do Dr. Cássio Tenani, a quem eu parabenizo mais uma vez. Agradeço a todas e a todos pela presença, cumprimento novamente aqui o Dr. Carlos, e em nome da nossa 22ª subseção, então, da Ordem dos Advogados do Brasil, declaro encerrado mais este evento.